Graça e paz a todos. Santificação, por que é necessária? Bom, dando continuidade às reflexões na segunda carta de Paulo aos Coríntios, já entrando no capítulo 7, versículo 1, ele escreve o seguinte: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Segundo os Coríntios, capítulo 7, versículo 1, nova versão transformadora. Bom, nós vimos na última reflexão que Paulo havia orientado aos coríntios e obviamente a nós, por meio das escrituras que durante toda a história chegou ao povo de Deus, a igreja de Deus em todos os séculos e em todos os lugares, que nós devemos, sim, estarmos separados daquilo que não é santo, separarmos daquilo que não agrada a Deus, separarmos dos ídolos deste mundo e das tentações deste mundo, ou seja, uma separação necessária, foi o tema da nossa reflexão da última vez. E o que significa então essa separação? Significa santidade. Como nós já dissemos, santidade significa separação. Você ser santo é ser separado. Isso não quer dizer uma elite espiritual. Essa santidade não é uma elitização ou dizer que nós somos melhores do que outros. Não, de forma alguma. A santificação, na verdade, é nós nos dedicarmos a Deus, nos separarmos para Deus e fazermos aquilo que agrada a Deus. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, amados, visto que temos essas promessas, ou seja, aquelas promessas que ele já mencionou, do Antigo Testamento: eu serei o seu pai e vocês serão os meus filhos e minhas filhas. Citando o Antigo Testamento, Paulo vai nos falar que as promessas exatamente é essa filiação a Deus. Ou seja, em outras palavras, nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. O cristão é aquele que pertence a Deus, ele não pertence nem a si mesmo e nem a um outro, somente a Deus. A promessa é essa, ter essa relação íntima de filho e pai. Como você é um servo de Deus, se você é um servo ou uma serva de Deus, você é um filho ou uma filha de Deus. Que privilégio, coisa maravilhosa, mas é necessário que separar-se deste mundo, separar-se daquilo que não agrada a Deus. Por isso ele vai dizer, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou espírito. Então nós temos que ser cuidadosos com aquilo que realmente pode nos contaminar. Contaminar não somente o nosso corpo, mas também o nosso espírito, coisas que realmente não agradam a Deus. Agora, o mais importante e o tema central deste versículo é o final. Ele diz, tornando-nos cada vez mais santos, ou seja, tornando-nos cada vez mais separados para Deus, dedicados a Deus, fiéis a Deus. Por quê? Porque tememos a Deus. Percebe? Nós devemos nos santificar para o Senhor, porque nós o tememos. Não é porque nós buscamos a salvação, porque a salvação ela foi alcançada por Cristo. Cristo derramou o seu sangue na cruz para nos dar a vida eterna. Nós já fomos justificados por Cristo e por meio da fé nós tomamos posse desta justificação, nós somos salvos. Porém, aquele que foi salvo precisa santificar. A santificação ela não é algo que é necessário à salvação. A santificação não é um meio de salvação, mas ela é uma consequência. Ela, na verdade, é uma consequência e também um sinal. Ela mostra, de fato, quem são os verdadeiros justificados. O justificado não é aquele que simplesmente diz, eu sou salvo em Cristo porque eu criei em Cristo e agora eu posso viver como eu quiser, porque eu tenho certeza da graça de Deus, como uma certa personagem do Brasil aí, infelizmente uma pessoa que
outrora até frequentou um certo tempo igreja e hoje vive uma vida totalmente desvirtuada moralmente e inclusive diz não, que ela foi predestinada e por isso ela tem certeza da salvação, mesmo ela vivendo uma vida devassa, isso mesmo, uma vida imoral. Essa personagem diz que ela está salva porque ela foi predestinada, mas não é isso que a palavra do Senhor nos diz. Inclusive, quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios e fala da eleição, ele fala assim no capítulo 1, versículo 4, ele nos elegeu antes da fundação do mundo para o quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Perceba, nós somos eleitos por Deus para vivermos em santidade. Por isso a santidade é tão importante, por isso que a palavra do Senhor vai nos dizer, buscai a santificação, a paz e a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. Ou seja, Hebreus, a carta aos Hebreus diz isso, que sem a santificação ninguém verá ao Senhor. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Nós devemos ser santos, separados para Deus, viver para a glória de Deus, realmente nos afastando daquilo que não agrada a Deus, não porque queremos buscar a salvação com isso, mas porque nós já somos salvos e porque nós tememos a Deus. A motivação que deve nos levar à santidade é o temor a Deus. Quem teme a Deus se santifica. Quem não se santifica não teme a Deus. É isso que Paulo está ensinando. Se nós tememos a Deus, se nós amamos a Deus, se nós glorificamos a Deus com a nossa vida, nós nos santificamos. A santidade não salva, mas ela comprova, ela mostra, ela realmente é um sinal verdadeiro, a verdadeira marca daquele que é justificado. Ele teme a Deus e por isso ele é santificado, ele se santifica para a glória deste Deus. Amém? Que Deus o abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outros para edificar outras vidas. Que Deus abençoe.